Certamente você conhece a Marilena Chaui. Ela é uma professora de filosofia aposentada, tendo lecionado por muitos anos na USP. Além disso, Marilena Chaui é autora de diversos livros e foi laureada com uma quantidade considerável de prêmios e de títulos de doutor honoris causa. Porém, a filósofa é mais conhecida por aquele famigerado vídeo em que ela afirma categoricamente que odeia a classe média. É porque eu odeio a classe média! Naquela ocasião, dividiu o palco com a histérica Marilena Chaui e o próprio Lula, atual presidente do Brasil. Pois bem, eu me deparei alguns dias atrás com uma propaganda aqui mesmo no YouTube a respeito de uma aula ministrada pela filósofa com o título de O que é ideologia, veiculada pelo Instituto Conhecimento Liberta. E a propaganda em questão, que parece ser um trecho de uma fala maior da filósofa petista, trata do tema do trabalho, de uma forma bastante esquerdista, é claro. Os argumentos furados proferidos por Marilena Chaui serviram apenas para reforçar uma percepção que eu e você já tínhamos há muito tempo. Esquerdista odeia trabalhar. E se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode assinar o nível Super Apoio, como esses apoiadores que estão aparecendo aí na tela, a quem eu dedico o meu profundo agradecimento. É claro que as falas de Marilena Chaui sobre o trabalho não são o primeiro atestado de preguiça congênita feita por um esquerdista. Afinal de contas, temos também aquele clássico discurso do Tico Santa Cruz a respeito do trabalho. Infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa produzir. Porém, por se tratar de uma filósofa, uma professora universitária, ainda que aposentada, uma mulher que tem bastante espaço nas mídias esquerdistas até hoje, achei que seria um exercício interessante analisar os argumentos utilizados em sua peça publicitária para avaliar se de fato o trabalho é mesmo algo ruim. Logo de início, Marilena Chaui fala do surgimento do capitalismo. E bem, eu preciso deixar claro aqui que eu discordo totalmente dessa ideia esquerdista de que o capitalismo teve um início determinado. Aliás, eu acredito que o termo capitalismo é equivocado por ser uma tentativa marxista de igualar o sistema de livre mercado, que é natural, espontâneo, com o socialismo, esse sim concebido para ser um sistema artificial, imposto de cima para baixo. Não, o livre mercado não é igual ao socialismo no sentido de ser um sistema político. É um erro dizer que alguns países são socialistas ou comunistas, enquanto outros são capitalistas. Não, o que eles chamam de capitalismo, que é simplesmente o livre mercado, é o estado natural do ser humano. O socialismo precisa ser imposto por um estado tirânico, mas o livre mercado nasce de forma espontânea na sociedade em qualquer parte do mundo. Pois bem, a filósofa segue em sua argumentação afirmando que foi a ideologia a serviço do capitalismo e em favor da burguesia que alterou a percepção do que é o trabalho. Segundo Marilena Chaui, as sociedades antigas consideravam o trabalho como a maior desgraça que poderia acontecer na vida de alguém. É certo que a palavra trabalho nasce no idioma latino a partir do uso de um instrumento de tortura, fazendo menção aos escravos que eram extenuados em atividades pesadas e que eram constantemente castigados por esse instrumento, o tripalium. Porém, mesmo no latim existe uma palavra diferente para o trabalho, labor, que sempre teve uma conotação muito mais positiva do que aquela que originaria a palavra trabalho no nosso idioma atual. Porém, Marilena Chaui coloca no mesmo balaio do ódio ao trabalho, onde já estavam as civilizações grega e romana, também a civilização europeia da Idade Média. E isso é um grande problema sob muitos aspectos. Basta lembrar que entre os séculos V e VI, ou seja, bem no início da Idade Média, o lema de São Bento de Núrcia era ora et labora, ou seja, reze e trabalhe. Ter o trabalho como um dos dois objetivos principais da vida não parece muito ser coisa de alguém que viveu numa época em que o ato de trabalhar era considerado a pior desgraça que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Vários outros autores cristãos, inclusive, fazem elogios ao ato de trabalhar. Clemente, que foi papa ainda no primeiro século, afirmava que o trabalho era importante para que o indivíduo pudesse ganhar o pão com a cabeça erguida. Irineu de Leão e Tertuliano, no século III, São Basílio, no século IV, e São Jerônimo e Santo Agostinho, no século V, também exortavam os cristãos a trabalhar bem e com empenho. Portanto, é de uma generalização grosseira afirmar que o trabalho era sempre visto como uma desgraça nas sociedades gregas e romanas e na Europa da Idade Média, períodos que abrangem mais de 2000 anos. E eu não usei referências cristãs aqui por acaso. Acontece que Marilena Chaui segue em seus argumentos citando a própria Bíblia, dizendo que Deus pune Adão e Eva justamente com ele, o trabalho.
trabalho. No suor do teu rosto comerás o pão, diz Deus para o primeiro homem em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Não sei se a filósofa lê com frequência a Bíblia ou se ela teve acesso apenas a essa página específica. O fato é que as Sagradas Escrituras estão repletas de versículos que enaltecem o trabalho humano, apontando-o como uma virtude e uma necessidade que é autoevidente. O livro dos Provérbios nos ensina: todo trabalho leva à abundância, o muito falar só leva à penúria. Esse particularmente é muito bom para os filósofos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma em sua segunda carta aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, também não coma. O apóstolo também afirma em sua carta aos Efésios: quem roubava, não roube mais. Pelo contrário, que trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Jesus mesmo, por diversas vezes, usou o exemplo de trabalhadores, como pastores, vinhateiros, semeadores, para ilustrar virtudes em suas parábolas. Tudo bem, Marilena Chauí, essa parte eu já entendi e mais ou menos já sei onde você quer chegar. Mas por qual motivo o trabalho então deixou de ser visto como algo ruim, uma desgraça, para ser tido como uma virtude, como algo positivo? E a resposta é: por causa da burguesia. Sério, pessoas fazem faculdades e pós-graduações durante anos para terminar a vida com esse tipo de raciocínio? Se for para repetir argumentos furados como um papagaio, melhor nem perder tempo cursando o ensino superior. Toda a argumentação da filósofa petista contida nessa propaganda de YouTube, certamente contida na sua aula completa, serve apenas para reforçar esse discurso esquerdista batido de que a classe trabalhadora é explorada pela burguesia. Na verdade, essa ideia comunista se tornou obsoleta há uns 150 anos, mas continua sendo defendida por esse tipo de gente. Hoje em dia, não há mais aplicação prática para esse tipo de divisão social entre burguesia e proletariado. Pense que vendedores de salgados, barbeiros, taxistas, músicos, criadores de conteúdo no YouTube e até mesmo mulheres que se exibem no OnlyFans estão trabalhando, cada um à sua maneira. Onde está a burguesia exploradora nessa história? É claro que existe nisso tudo o fator inveja. Esquerdistas são notáveis invejosos que se utilizam do argumento da preocupação com os pobres para justificar a inveja que eles sentem dos ricos. Essa gente não está nem aí para a pobreza. Em seus discursos nunca se fala de distribuir cestas básicas ou de cortar impostos em itens básicos. Eles falam apenas de taxar grandes fortunas, para deixar os ricos mais pobres, e em buscar a igualdade, com todos sendo igualmente pobres no final das contas. O sucesso e a riqueza alheios machucam o ego dessas pessoas. É difícil para eles lidar com o fato de que existe muito mais gente talentosa nesse mundo do que eles gostariam. A inveja é o motor da esquerda e é a única explicação para o fato de que, decorridas tantas décadas do fim daquela era industrial em que trabalhadores sofriam com pesadas jornadas de trabalho, aquele mesmo discurso de burguesia versus proletariado ainda tenha tanto espaço nos meios esquerdistas. É que, embora as condições tenham melhorado para todos e a humanidade esteja mais rica do que nunca, a inveja no coração dos esquerdistas não para de crescer. Marilena Chauí não tem problemas com a origem do trabalho, mas sim com a ideia de ter que trabalhar para ser bem-sucedida. Além da questão da inveja, porém, existe nessa concepção completamente equivocada do trabalho o problema da má e velha preguiça. Socialistas como Marilena Chauí e Chico Santa Cruz são preguiçosos por excelência, pessoas que odeiam ter que trabalhar e que veem no socialismo a solução para esse seu problema, uma utopia em que ninguém faz nada, mas todo mundo tem o que quer. Marilena Chauí, inclusive, cita nessa mesma propaganda um livro do genro de Marx cujo título é O Direito à Preguiça. Pois é. Trata-se de uma verdadeira síndrome de seu Madruga. Para essa gente não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. E para justificar essa sua preguiça pecaminosa, Marilena Chauí é capaz de fazer um contorcionismo mental de dar inveja a qualquer ministro do STF. Eles querem tudo de mão beijada, sem esforço, sem dedicação. Como o maná que desce do céu, apenas para usar mais uma imagem bíblica, os esquerdistas acreditam que se todos pararem de trabalhar, magicamente todos continuarão a ser sustentados nos atuais padrões. Perceba, portanto, como falta percepção econômica para essa gente. O trabalho é essencial para a humanidade e foi o alto padrão de produtividade humana de que hoje dispomos que nos permitiu atingir o atual patamar de riqueza e conforto de que hoje desfrutamos. Nós só saímos das cavernas e chegamos aqui por causa do trabalho duro de homens e mulheres que, ao invés de ficar inventando argumentos para justificar sua própria preguiça, como fez a Marilena Chauí, decidiram trabalhar e buscar soluções para os problemas da humanidade. Desde as ferramentas de pedra lascada da pré-história
história, até o dispositivo eletrônico que você está usando para ver esse vídeo, tudo foi produzido pelo trabalho humano. E por algum motivo a filósofa esquerdista parece se esquecer disso. O vídeo de Marilena Chaui afirmando de forma falaciosa que o trabalho sempre foi visto como algo negativo pela humanidade, para além de ser uma grande besteira histórica, representa um grande problema que aflige a esquerda mundial. Esse pessoal odeia ter que trabalhar. Eles são um bando de preguiçosos que preferem sonhar com a possibilidade de, quem sabe um dia, desfrutar de um governo socialista que tire tudo dos outros para alimentar o luxo de seu próprio ócio. O trabalho humano é sim uma virtude, e não apenas do ponto de vista cristão. A humanidade só se tornou o que ela é hoje por conta do trabalho. Abençoado seja o trabalho, e que Deus o proteja das mentiras falaciosas de gente esquerdista preguiçosa como a senhora Marilena Chaui.